Tudo que nós fazemos aqui tem planejamento. Algumas coisas fogem do nosso planejamento, não é? A gente quer botar um vídeo para tocar, não tem som, falha, alguma coisa sai. Há um planejamento, mas eu queria que você não se enganasse de uma coisa. Estar juntos aqui para cantarmos esses hinos e orarmos juntos é uma experiência sobrenatural. Ela pode ter essa capa de uma experiência natural, mas é uma experiência do Espírito. Do Espírito. É uma experiência de devoção. Nós invocamos o Senhor, nós lemos a palavra do Senhor, nós oramos ao Senhor, nós cantamos que expressem louvor ao Senhor. E essas coisas só são possíveis serem realizadas de um modo genuíno pela operação do Espírito de Deus na minha vida e na sua vida. Não é algo natural. O natural é buscarmos os nossos interesses em primeiro lugar. O natural é vivemos a nossa vida autocentrada. O natural, desde Gênesis capítulo 3, que registra a queda do homem da presença de Deus, realizarmos tudo na nossa vida de alguma forma, né, ou de outra, em maior ou menor grau, em função só da gente, né? Nós ainda, como homens e mulheres, mesmo sendo sinceros, buscando a direção de Deus, nós ainda lutamos com a mesma tentação de Adão e Eva, de querermos ser deuses, sermos como deuses para nós, ou ser Deus para a nossa vida. Por isso, inclusive, a gente reage, às vezes, de modo veemente, quando alguém se aproxima para nos dar alguns conselhos e a gente acha que eles não são bem-vindos naquele momento, por alguma razão própria, e a gente, se não diz, pensa, na minha vida, mando eu. Eu acho que isso nunca deveria ser dito por mim ou por você, se nós temos um compromisso com Jesus. O que nós devemos dizer é, na minha vida, manda o Senhor. Na minha vida, manda Jesus. Amém? Nós estamos tratando de uma série chamada Dia a Dia com Jesus. E a proposta é pensarmos sobre a nossa rotina pensarmos sobre como essa presença de Jesus está inserida na nossa rotina, essa consciência, essa percepção. Ele prometeu em Mateus capítulo 28 que ele estaria sempre conosco. E nós começamos essa série lendo Lucas, que registra os discípulos no domingo pela manhã, da ressurreição de Jesus, e Jesus se aproxima deles, você lembra lá em Lucas capítulo 24, e eles não enxergam Jesus, eles não têm olhos para ver Jesus. A Bíblia diz que eles estão como que impedidos de reconhecer que Jesus ressuscitou e está do lado deles ali. E a partir então da leitura desse texto é que nós demos início a essa série, né, apelando para que você pudesse ter, né, a sua atenção, os seus sentidos direcionados para essa questão. Como eu posso enxergar Jesus do meu lado no meu dia a dia? Aqueles homens estavam frustrados, carregando um peso de uma tristeza enorme. A última imagem que eles têm de Jesus é sangrando até o último suspiro na cruz do Calvário. Essa é a última notícia, essa é a última informação que eles têm no registro da memória deles, mas eles estão perdendo a história, né? O bonde da história, como diria alguém, né? O momento histórico, porque é domingo, não é mais sexta-feira. Eles estão presos à sexta-feira, mas é domingo, Jesus ressuscitou, Jesus está ao lado deles e eles não estão conseguindo chegar a isso. Eu fico pensando quantas vezes essa descrição é a descrição de algumas fases da minha vida, talvez da sua vida, em que eu fiquei preso no tempo, na história, no passado, no acontecimento, e não consegui mais, né, dali para frente, perceber e discernir que Jesus não ficou lá atrás, mas Ele veio comigo, está caminhando comigo, ao lado de mim, da minha dor, da minha tristeza, do peso de algum problema, mas Ele está ali e Ele quer uma oportunidade. Esse é o grande apelo dessa série, que a gente tenha olhos para enxergar o Senhor. Está claro isso, amém? Mas hoje nós vamos falar sobre ter ouvidos para ouvir o Senhor. Você tem bons ouvidos aí? Está me escutando bem? E ao Senhor, você está escutando bem? Nós vamos falar sobre a voz de Deus. E eu queria que você recebesse esse esboço. Cadê? Já foi distribuído para você aí ou vai ser distribuído agora? Quem não pegou? Porque é o mesmo esboço da manhã. Então, se você veio pela manhã, você vai usar o que você trouxe pela manhã.
Quem não veio pela manhã não tem esse pequeno esboço. Por favor, Sérgio vai me ajudar. Pedi o Sérgio Caneco para ajudar também, Sérgio, para andarmos mais rápido, Sérgio Caneco. Divide Serginho com o Caneco. Sérgio Caneco vem para o outro lado aqui para ajudar a distribuir e ganharmos tempos aqui, ok? Fazemos essa distribuição. Lá de cá, quem não tem, levanta a sua mão aí, beleza. É o esboço. Nesse esboço, nós começamos lendo Hebreus, capítulo 1. Então, se você tem o esboço, ou se você preferir na sua Bíblia, ok? No celular, onde você tem, né, no seu dispositivo móvel um texto bíblico. Hebreus, capítulo 1, abra a sua Bíblia aí, ou vamos ler no seu texto, na sua apostila aí. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. A Bíblia diz assim: por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, ao qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Amém. Hebreus está dizendo que Deus falou. Ele se refere à revelação de Deus no Velho Testamento. E ele afirma que Deus é um Deus que se revelou falando. De fato, Gênesis começa dizendo que todas as coisas foram criadas por Deus e o universo foi, colocado em ordem na medida em que Deus falava. Haja luz, haja firmamento, haja dia e noite. E assim foi. E de fato Deus vem falando ao homem. O que acontece é que em algum momento, no capítulo 3 do Gênesis, diz que o pecado entrou na história humana e o coração do homem e da mulher se fechou espiritualmente falando para a presença de Deus, para a vontade de Deus, perdeu-se essa capacidade de discernir, de ouvir a voz do Senhor. Enfim, quando Deus fala novamente ali, a partir do capítulo 3, o homem e a mulher escutam a voz de Deus e se escondem. Na verdade, Deus entra no jardim perguntando: Adão, onde está você? E aí Adão está escondido, e aí quando ele sai, ele responde para Deus: eu ouvi os seus passos no jardim, tive medo e me escondi. É interessante porque o livro de Apocalipse registra aquelas 7 cartas às igrejas e diz assim, no finalzinho daquelas 7 cartas no livro de Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então me parece que a gente precisa ter olhos para ver, mas a gente precisa pedir a Deus que nos dê ouvidos espirituais para ouvi-lo. E eu creio que, em parte, a nossa dificuldade de ouvir o Senhor tem a ver não só com o nosso pecado e a dureza do nosso coração, o distanciamento que a gente está do Senhor, muitas vezes, em determinado momento da nossa vida, mas também tem com um medo de ouvir essa voz, de ouvirmos a voz de Deus nos chamando, nos convocando, de um chamado de Deus, de um pedido de Deus, de algo que possa nos custar, algo que possa nos ser caracterizado como um convite à dor, ao sofrimento. E nós somos treinados para fugir do sofrimento, da dor o tempo todo. E eu creio que, como Adão e Eva, às vezes nós estamos percebendo que Deus está falando alguma coisa com a gente, mas a gente tem medo de se entregar a essa voz de Deus e dizer: Deus, fala que eu estou aqui para ouvir. Estou ouvindo os unidos, aliás, a propósito, né? Ajuda aqui, olha, ver o que está acontecendo aí. E esse é um grande desafio, a gente aprender a ouvir a voz do Senhor. Qual foi a última vez? Olha aqui para mim. Você não precisa responder em voz alta. Mas qual foi a última vez em que você poderia dizer, você teve uma experiência sua, e você diz, naquele dia, naquele momento, naquela circunstância, Deus me falou. Eu ouvi Deus me falar. Qual foi a última vez? Eu ouvi dizer que foi a Madre Teresa quem disse que a comunicação, essa frase está impressa, né? A primeira necessidade do ser humano é comunicar-se. Comunicar-se.
E é interessante vindo dela porque é uma mulher dedicada na sua história de vida a trabalhar pelas carências, pelas maiores carências, não é? Especialmente na Índia, não é isso? E essa mulher que trabalhou com afinco a sua vida inteira, né, para ser um agente da graça e da misericórdia de Deus, para servir pessoas nas suas carências, ela disse que a primeira das carências humanas, a primeira necessidade humana é a necessidade de comunicação, é de falar e de ouvir, é de interagir com as pessoas. Queridos, Deus é um Deus que fala porque Deus quer interagir conosco. O relacionamento nosso com Deus é um relacionamento com um ser vivo. Não é um relacionamento com uma ideia, você entende? Eu tenho a impressão que, às vezes, algumas pessoas se relacionam com Deus como quem se relaciona com uma ideia de Deus. Mas o Evangelho nos convida a um relacionamento com uma pessoa viva. A pessoa de Deus, o Pai, o Criador, que se revelou como Deus Emanuel na pessoa de Jesus de Nazaré e que depois de cumprida a sua missão redentora e salvadora, sobe aos céus, conforme diz os Evangelhos, mas não nos deixa órfãos, conforme Ele prometeu, mas nos envia o Espírito de Deus. E que se registra, então, né, de modo histórico, ali no livro de Atos, o registro histórico, a fotografia na história desse momento, desse ápice, dessa revelação de Deus, do Deus que agora não é mais o Deus Emanuel, o Deus conosco, mas o Espírito Santo é o Deus em nós, o Deus que habita em nós, naquele homem e na mulher que se rende ao Evangelho e confessa Jesus como o Senhor da sua vida. Deus passa a habitar nele, a morar nele. E agora há um processo que é assim, místico, sobrenatural, de difícil descrição, em que de algum modo a minha constituição, a sua constituição, a constituição espiritual deste que recebe o Senhor, está sendo redimida plenamente até o dia de Cristo. Por isso Paulo escreve aos Filipenses e diz, aquele que começou a boa obra, então Deus começou uma boa obra, vai completá-la até o dia de Cristo. E por isso é muito importante que a gente aprenda e reflita sobre isso, sobre essa relação viva que nós temos com o Senhor, e a gente aprenda a falar com o Senhor e a ouvir o Senhor. E é naturalmente diferente, em vários aspectos, de uma conversa com uma outra pessoa. Agora mesmo nós estamos tendo uma experiência sensorial, você está escutando a minha voz amplificada, ok? E se você dissesse, não estou escutando o pastor falar, talvez a boca dele abrir, provavelmente você tem um problema de audição, não é isso? Porque há um som aqui nesse ambiente. Quando a gente fala de ouvir a voz de Deus, é um pouquinho diferente. Mas isso não significa que não seja possível ouvir essa voz, discernir essa voz, escutar essa voz. Mas isso não significa que Deus não fale. O fato de alguém não escutar a voz de alguém não significa que esse outro alguém não esteja falando. É a experiência do surdo. O surdo, ele não, por uma deficiência auditiva, ele não escuta a nossa voz. Mas isso não significa que a gente não esteja falando. O fato de alguém não poder compartilhar uma experiência, ou ter dúvidas, ou etc., não ter uma resposta muito fácil para uma questão como essa, não significa que Deus não fale. O autor de Hebreus está dizendo, Deus falou, e Deus fala. E aí ele diz aqui que Deus, nos seus dias, está também falando de um modo muito especial através de quem? De Jesus. Então é como se o autor de Hebreus estivesse dizendo assim, Deus falou no passado e fala em nossos dias. E em nossos dias, Deus falou de uma voz contundente, de carne e osso, na pessoa de Jesus de Nazaré, o seu filho. O fato é que nos meus dias e nos seus dias, nos nossos dias, Deus não faz mais silêncio, não está mudo, não está calado, e agora cada um que se vire por si mesmo. Por quê? Porque senão não haveria um relacionamento com Deus. Um relacionamento implica em comunicação. E, portanto, por uma questão de lógica, por uma questão da revelação das Escrituras e da doutrina do Espírito Santo, eu queria dizer para você que Deus continua muito falante. O que nós precisamos é ser sensível a essa voz.
Listamos aqui alguns ruídos. Olha aí na sua apostila, nós mencionamos, trabalhamos esse tema pela manhã. Às vezes nós não estamos conseguindo escutar a voz de Deus, porque dentro da gente, né, há uma voz, pensamentos, sentimentos, né, que estão ali disputando, fazendo ruído, barulho, temores, dúvidas, receios. Além disso, tem a voz que vem de fora, dos amigos, das pessoas com quem nós convivemos, e de fato, literalmente, da televisão ligada, do rádio ligado, da publicidade, tentando cativar a nossa atenção e tentando dizer como é que a gente vai se vestir, como é que a gente vai se sentir, para onde a gente deve ir, etc. Então, esse burbúrio, né, da publicidade nos nossos dias, captando a nossa atenção, os bips, né, avisando que tem mensagem para você ali no WhatsApp, não é isso? E isso tudo concorre, né, com a nossa atenção. A Bíblia nos diz que o tentador também fala. O tentador também se apresenta, e de fato a história bíblica diz que às vezes ele usa a boca de alguém, como foi no caso quando Pedro resolve aconselhar Jesus a desistir da cruz do Calvário. Jesus começa a falar da cruz do Calvário, Pedro põe a mão no ombro e dá uma de conselheiro para o Senhor Jesus, diz: Senhor Jesus, deixa de conversa, de negócio de cruz, coisa nenhuma. E a resposta de Jesus é surpreendente, desconfortável, desconcertante. Né? Jesus não está acusando Pedro de estar possuído pelo demônio, mas que a sua fala era uma fala instrumentalizada pelo tentador, por Satanás. Ele diz: para trás de mim, Satanás, porque você está discernindo as coisas com o olhar do humano, né, do homem caído, e não com o olhar espiritual. Ele repreende Pedro dessa forma, né? Mas o tentador também fala e faz ruído. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus fala. E pela manhã nós lemos vários textos, nós não vamos fazer isso hoje aqui agora, a gente vai avançar um pouco mais no restante do texto que está esboçado aí, que você tem em mãos, mas nós lemos diversos textos. O livro de Atos é um registro do Espírito Santo de Deus falando. E há duas coisas muito presentes, diretamente associadas à palavra Espírito Santo no livro de Atos. Manifestações extraordinárias, impressionantes, que nós diríamos sobrenaturais, e uma descrição de que o Espírito Santo de Deus fala. Alguém já disse acertadamente, você deve ter escutado essa expressão, que o livro de Atos deveria se chamar Atos, não dos apóstolos, Atos do Espírito Santo. É impressionante. E o livro de Atos não entra muito em detalhe sobre como o Espírito Santo fala. Simplesmente Lucas, que está escrevendo Atos, diz: o Espírito Santo falou, e Paulo diz: o Espírito Santo falou, e alguém diz: o Espírito Santo falou. A igreja está orando, jejuando, Atos capítulo 13, e ele diz: o Espírito Santo falou. Não é? Paulo está, vamos talvez ler esse texto, Atos 20, dizendo que o Espírito de Deus está falando com ele, preparando ele para ir a Jerusalém, e dizendo para ele que vai ter muita luta em Jerusalém. Então o Espírito de Deus fala o tempo todo. E não explica como se fala, não é? Só diz que fala. E sabe por que não explica como se fala? Porque naquele momento, na história da igreja, eles não achavam estranho alguém dizer que o Espírito Santo falou com eles. Toda vez que a Bíblia faz uma observação, faz uma afirmação e não entra em detalhes, é porque ela pressupõe que os seus leitores vão entender o que ele está falando. Então, Lucas não tem detalhes, não tem preocupação de explicar. O Espírito Santo falou, era uma voz interior. O Espírito Santo falou, foi dessa forma, foi daquela forma, porque havia uma clara consciência de que o Espírito Santo de Deus fala e ninguém tem dúvida disso. De algum modo, né, na história da igreja evangélica, especificamente no Brasil, a partir da década de 70, com o movimento de renovação, nós polarizamos a questão sobre o Espírito Santo, e aí, de alguma forma, nós perdemos e não ganhamos muita coisa. Muitas vezes, a palavra do Espírito Santo esteve associada à minha mente apenas a alguma coisa extraordinária que acontecia em algum lugar e anunciado aqui e ali, que esta igreja ou aquela igreja dá mais liberdade para o Espírito Santo. Né? E a palavra Espírito Santo sempre, muitas vezes esteve associada a poder ou a manifestações extraordinárias. E Atos registra momentos extraordinários da manifestação do Espírito Santo de Deus. Mas registra outros, e é esse que eu tenho interesse com você hoje aqui. Que simplesmente descreve que ele falou alguma coisa à igreja, ele falou alguma coisa a alguém, um pensamento, uma ideia, uma impressão, né? Uma voz
Que bom que o texto não descreveu como, e talvez no final dessa palavra você entenda isso melhor. Por que eu estou dizendo que bom que ele não descreveu? Mas aquelas pessoas não tinham dúvida. E é isso que eu queria que você levasse no teu coração nessa noite. Que você não tenha dúvida de que Deus é vivo, verdadeiro, e Ele fala, Ele tem boca, uma boca que eu não sei como é, uma boca espiritual, mas Ele fala. E por que isso é importante, gente? Por que saber que Deus fala e ouvir a voz de Deus nos é algo importante? Isso parece óbvio, mas vamos pensar sobre isso. Primeiro, porque, bom, se nós temos um relacionamento com Deus, e esse relacionamento é vivo, a comunicação é necessidade básica de qualquer relacionamento. As grandes questões, né, que às vezes afetam e afligem a convivência familiar e de um casal, mas a família como um todo, tem, não é, como às vezes espinha dorsal, um problema de quê? Comunicação. A gente não está se entendendo. A comunicação é algo tão necessário que quando a gente se depara com essa limitação de surdez ou de fala, nós nos tornamos surdo, mudo, ou encontramos alguém nessa condição, a gente faz um esforço de aprender a linguagem de Libras, não é isso? Não é Libras que se fala? Para se comunicar, porque nós precisamos falar. E se a gente não está escutando literalmente, sensorialmente a voz, e não temos como pronunciar adequadamente as palavras, nós ainda assim fazemos gesto, né, no desejo, nesta necessidade apaixonada que há no ser humano de se comunicar. E a nossa relação com Deus não é diferente. Deus fala e nós falamos, e nós precisamos aprender a conversar com Deus e ouvir o que Deus tem para nós, para nos falar, para que as nossas decisões, para que as nossas escolhas, para que a gente possa ser, de fato, como homens e mulheres de Deus, ou filhos e filhas de Deus, guiados pelo Pai. Compartilhava aqui pela manhã a experiência que certamente, talvez, muitos de vocês já tiveram com seus filhos, no momento em que dá um blackout, falta luz geral, e aí cada um está num lugar da casa, não é? E aí você começa a falar, criança, eu estou aqui, calma, papai está aqui, mamãe está aqui. E a gente começa a falar logo, por quê? Porque nós queremos oferecer aos nossos filhos um senso de segurança. Nós queremos que eles saibam que mesmo na escuridão, eles não estão sozinhos, eles não estão abandonados, eles não estão desamparados. E se eles ouvirem a nossa voz, eles vão se guiar pelo corredor, vão se guiar pela porta adequada, e eles vão chegar ao nosso encontro, ou nós iremos ao encontro deles. A voz de Deus tem um papel de produzir o mesmo na minha vida e na sua vida, a voz do Espírito Santo do Senhor. Não é apenas uma voz que revela, que aponta caminhos, que dá respostas, é uma voz que imprime senso de segurança. Quando Deus fala e viver a experiência de perceber e discernir que Deus está falando, isso deve conferir a gente um senso de que eu estou seguro. Na escuridão da dúvida, na escuridão da minha dor, em que eu não tenho nenhuma perspectiva do que vai acontecer amanhã na minha vida, em face do diagnóstico, em face da contenda, em face de que de alguma forma eu estou diante de um grande problema, eu não sei como sair dele, e eu me sinto atado, aprisionado na escuridão, a voz do Senhor há de ecoar e fazer toda a diferença para quem tem ouvidos para ouvir. Amém? Coisa boa poder ouvir a voz do pai ou da mãe, dizendo, filho, filha, fica tranquilo. Está tudo escuro, mas você não está sozinho, eu estou aqui. Amém? A gente precisa aprender a ouvir a voz do Senhor. Eu quero ler um texto com você que está aí. O texto de Samuel, 1 Samuel, capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, no Antigo Testamento, ali antes do livro de Reis. Samuel, o último dos juízes. Você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, não é isso? Josué, Juízes, Ruth, e aí você tem o 1 Samuel. No capítulo 3, nós vamos ler essa experiência do chamado de Samuel, quando ele ainda era menino. Esse menino, Samuel, ele foi consagrado totalmente ao Senhor. Isso significava, naquele contexto e naquele momento da história de Israel, que ele seria criado como uma espécie de sacerdote, de auxiliar do sacerdote, né? E ele é colocado sob os cuidados de um sacerdote chamado Eli. E ele reside literalmente lá no templo,
e o sacerdote ali está cuidando dele, está instruindo ele. E há um registro aqui em 1 Samuel capítulo 3, muito interessante, eu quero ler com você para a gente pensar um pouquinho então sobre isso. 1 Samuel capítulo 3. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus, o candelabro aceso lá no tabernáculo, ainda não havia sido apagada, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. E então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: eu estou aqui, o Senhor me chamou? Disse-lhe: meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, verso 7, né? Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi até ali e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Verso 11: e o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. E, enfim, para até aí. Entrega uma revelação dura e que diz respeito, inclusive, ao sacerdote Eli. No seu esboço aí, eu coloquei 3 lições, 3 considerações sobre esse texto. Eu quero apreciar com você. Primeira, olhando para esse texto, e só relembrando, aliás, o primeiro texto. Vamos relembrar um pouquinho o que está acontecendo. Está lá um menino dormindo, certo? Ele escuta uma voz, ele pensa que é a voz de quem? Do sacerdote. Ele se levanta, vai falar com ele. Você me chamou? Ele diz: não te chamei, volta, vai dormir. Ele vai e deita. Ele escuta pela segunda vez, ele levanta, vai lá e fala: você me chamou? Eu falei: não, menino, não te chamei, não, você está sonhando, vai, volta, dorme. Ele volta para deitar. Pela terceira vez, ele escuta, vai lá: você me chamou, agora você me chamou. Não te chamei. Mas aí o sacerdote percebe o que está acontecendo e diz: olha, você não vai voltar mais aqui. Se você ouvir a voz de novo, você vai fazer uma oração. Você vai dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ele volta, deita, e ele escuta pela 4ª vez, e aí ele faz a oração: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí a conversa se estende, Deus fala com Samuel. Primeiro lugar, interessante, o sacerdote ali não estranha a possibilidade de que Deus está falando. A ideia de um Deus que não fala é estranha para Israel. Deveria ser estranha para nós como crentes em Jesus. Por isso o salmista, de certa forma poética, desdenha dos ídolos das nações vizinhas, dizendo: eles têm boca, mas não falam. Eles têm mãos, mas essas mãos não se movimentam. Eles têm pés, mas estão agarrados no mesmo lugar. E é como se ele dissesse o oposto: nós invocamos o nome do Senhor porque ele tem pés e anda, ele tem mãos e age, e ele tem boca e fala. Então o sacerdote disse para Samuel: quando você ouvir a voz do Senhor, fala, Senhor, que teu servo ouve. E ele faz isso. Agora é interessante, o texto começa nos dando uma explicação introdutória, dizendo que não era
naqueles dias tão comum. Em algum momento da história, houve um silêncio de Deus. A voz de Deus ainda se faz ouvir, mas ela se tornou rara. E assim introduz o texto. Né? E de algum modo este menino nunca tinha ouvido Deus falar com ele de uma forma especial como naquele momento. Então ele não tem a sua audição treinada, ele não tem a sua sensibilidade espiritual treinada. Talvez pensasse que Deus fala, mas fala com o sacerdote, fala com Eli, fala com gente, na opinião dele, que é maior do que ele, que diante da compreensão dele, desfruta de um status, não é, superior espiritualmente ao dele. Ele é só um menino, ele é um aprendiz, um secretário, né, do sacerdote ali. Não sei, talvez isso. Mas o texto diz que Deus fala e ele precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Ainda hoje, Deus fala e ainda hoje nós precisamos também aprender a ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque é diferente. Ela tem uma natureza espiritual. Porque Deus é um ser espiritual. Quando a mulher samaritana pergunta a Jesus sobre quem Deus é, onde é o lugar de adoração, Jesus responde para ela que Deus é Espírito. E que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração de uma pessoa, fisicamente falando, passa por gestos, não é? De apreciação, por fala, não é? Por aplausos, não é? Quando você vai a um espetáculo, a algum lugar e você vê alguma coisa, né, em que cabe aplaudir, você aplaude, é uma expressão de adoração, de glorificação, de honra, etc. Mas na relação com Deus, embora esses gestos possam estar presentes, nós aplaudimos, cantamos e alguma coisa mais, mas Jesus disse que, sobretudo, a adoração legítima a Deus, ela é interior e é em verdade. Ok? É em verdade. Alguém pode aplaudir alguma coisa e deixar a impressão para quem assiste de que está aprovando. Mas não se faz assim com Deus, porque Deus vai olhar além da música cantada, das palmas, da liturgia, das expressões corporais, e vai olhar o que está dentro do nosso coração para ver se há verdade. Pois bem, ouvir a voz de Deus também requer sensibilidade, requer aprendizado. Mas a boa notícia, em nome de Jesus, é que é possível. Deus fala, a gente precisa aprender a ouvir, e é possível aprender a ouvir, assim como Samuel. Segunda coisa que a gente aprende aqui, olhando para esse texto, é que essa fala de Deus, ilustrada nessa experiência com o pequeno menino Samuel, né, sustenta de fato aquilo que Pedro disse por ocasião do Pentecoste, o cumprimento da promessa de Joel, da descida do Espírito Santo. O que era de se esperar naquela altura? Que Deus falasse aos sacerdotes. E de repente, Deus, que já não está falando muito, está econômico nas suas palavras e nas visões, e rompe o silêncio e fala com quem? Com o menino. Um menino que nasceu de um modo sobrenatural, não é? Porque havia, aliás, na verdade, a concepção dele se deu de forma sobrenatural, porque Ana não podia conceber, não podia ter filhos, mas Deus, na misericórdia, atende a oração dela, e ela então passa a conceber. O fato é que ele nasce, ela consagra ele totalmente ao Senhor, mas ele é um menino, ele não vem da linhagem sacerdotal. Ele não tem estirpe espiritual. Ele é o menino de uma moça que queria muito ter filhos, chorava o tempo todo lá diante do sacerdote. O sacerdote Eli chegou a pensar que ela estava bêbada de olhar para ela e achar que aquele exagero, aquele emocional dela descompensado, né? Cuidado quando você olhar alguém e achar que está com o emocional compensado, viu? Não julgue, não julgue. Mas ele olha e diz, essa mulher está bebum, né? E não é, ela está derramando a alma dela diante do Senhor. Deus a visita com misericórdia e graça, ela concebe o menino e a dizer do Senhor, mas é menino. Uma história bonita, emocionante, está lá dormindo, aprendiz de sacerdote ou de alguma outra coisa parecida. E aí, de repente, Deus rompe o silêncio. E para quem que Deus fala? Deus fala para uma criança, para um menino. E ele ilustra perfeitamente o que a Bíblia nos ensina no Novo Testamento, gente. Que o Espírito Santo de Deus é dado a todo aquele que nele crê. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos.
quero que você perceba a conexão. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Verso 24 e diante. Pedro diz assim no verso 24 do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos: de fato, todos os profetas, de quem? De Samuel diante, um por um, falaram e predisseram esses dias, e vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado, seu servo enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Há uma compreensão de que os profetas, a partir de Samuel, anunciaram os dias que eles estão vivendo. Os dias em que agora a presença de Deus está derramada pelo seu Espírito sobre todo aquele homem e mulher que confessar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Sem exceção, sem exigências, sem condições. É dom de Deus. O Espírito Santo é dom de Deus. Não é uma conquista depois de alguns anos de vida cristã, não é uma conquista porque você foi batizado, não é uma propriedade de nenhuma denominação, de nenhuma igreja, não tem mediador, apóstolo, profeta que medie o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está derramado sobre todo aquele que nele crê. Todo aquele que pela fé se apropria da salvação em Cristo Jesus. E para que não haja dúvida, vamos voltar lá para o discurso de Pedro, no capítulo 2. Versículo de número, então, 38 do capítulo 2. Capítulo 2, verso 30, de Atos, né? Amém? Me empolguei, não disse o livro, né? Então vamos lá. Verso 38, capítulo 2 de Atos. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o quê? O dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, e para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Como é que eu me aproprio disso? Me arrependo. Me batizo como um sinal disto. É o que o texto está dizendo. E aí, o que Pedro está afirmando? É que a promessa de Joel, que dizia que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, se cumpriu. Então, eu e você precisamos aprender, lá lembrando de Samuel, a ouvir a voz de Deus. É um aprendizado? É, porque é diferente, realmente, né, da experiência sensorial de uma conversa entre dois seres humanos. Mas é real, nem por isso menos real. Segundo, Deus fala, e Deus fala com as pessoas, porque Ele deu o Espírito Santo de Deus a todo aquele que nele crê, então Deus pode falar com qualquer pessoa. Mas em terceiro, voltando para o texto de Samuel, e ainda aqui na sequência dos esboço que você tem, a gente precisa reconhecer que a voz de Deus tem características particulares, especiais. Ele sempre falará de forma coerente com o seu caráter. Qual é o papel das Escrituras? Iluminar a gente, por meio do Espírito Santo, na compreensão, no discernimento disso. Vire seu esboço, e eu quero fazer uma consideração com você a partir dessa segunda afirmação que está aqui atrás. Pelo menos 3 ou 4 filtros, aqui estão listados 4, né? E o título diz 3, mas a gente pode considerar muitos outros, aqui estão condensados, né, essas referências, é porque elas estão relacionadas e, de fato, não é possível desconectá-las. Mas, como é que a gente, hoje, eu e você, nós não somos Samuel, nós somos hoje aqui. Como é que a gente hoje, né, se não demos o start, como é que a gente dá start? Se a gente já deu o start, como é que a gente leva adiante o processo de aprender a ouvir a voz de Deus? Então, quero de novo voltar. Primeiro, as Escrituras são um filtro. Lembra que nós começamos a falar? Há muito barulho, há muito ruído. Mesmo a voz humana física é difícil ouvir se tem muito som no ar, não é isso?
concorre, né? A gente está em algum lugar falando, eu me lembro de um comercial de televisão, em que o sujeito está com aquela máquina quebrando o asfalto, rompendo o asfalto, um barulho enorme, duas pessoas estão conversando, e elas estão anunciando uma promoção de uma loja, e aí o outro diz, não estou escutando, e aí ela resolve falar, gritar sobre a tal promoção, justamente na hora que o homem para de bater a máquina, e ela dá um grito na rua e fala da promoção, não é isso? Me lembro de um outro comercial mais recente em que duas pessoas de bastante idade, já com dificuldade de ouvir, estão falando sobre a vitrola, não é isso? Eu disse, vitrola, não é isso? Lembra desses comerciais? Vocês não veem televisão, né? Está certo. O que acontece é que a voz de Deus também concorre, de novo, com a voz que está aqui dentro, ruídos, pensamentos, sentimentos, a voz que vem das pessoas de fora, a voz do tentador, não é? E a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus, é um aprendizado, ela tem características próprias, alinhadas com o caráter de Deus, e Deus fala com qualquer pessoa. Se você está aqui nessa noite e se sente carente de ouvir a voz de Deus, eu espero que Deus use este momento para falar com você e dar respostas para você, amém? Mas eu quero encorajar você a fazer a mesma oração que Samuel. Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Ou quem sabe você possa fazer a oração baseada em Apocalipse. Senhor, dá-me ouvidos para ouvir. Dá-me ouvidos para ouvir. Dê-me coração quebrantado para ouvir. Mas como é que a gente, então, cresce, evolui, progride nesse aprendizado? Primeira observação, então, o que tem aí? As Escrituras. Paulo escreve a Timóteo e diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. E apta para instruir o homem em justiça e na verdade, certo? É o que a Bíblia diz de si mesmo. Para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. E eu aprendi desde pequenininho, mencionei isso pela manhã, de que quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente. Agora eu queria, né, como nós mencionamos de manhã, fazer um upgrade, dar uma atualização nessa pequena instrução, que ela é apropriada para crianças pequenininhas, mas para mim, para você, é melhor a gente ter um outro entendimento um pouquinho mais elevado. Quando você ora, Deus também fala com você. Deus não fala com você só quando você abre esse livro. Porque se Deus só fala com a gente como abre esse livro, nenhum analfabeto ouvirá a voz de Deus. E esse país tem muitos adultos analfabetos. E você acha que Deus não sabia que isso ia acontecer? Você acha que Deus está esperando a Bíblia para falar com as pessoas? Você acha que Deus é refém da Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, é o alicerce que registra a revelação de Deus. Ela é importante, mas preste atenção, nós não nos relacionamos com a Bíblia, nós nos relacionamos com Deus vivo. Mas será que é Deus que está falando, pastor, ou não é Deus que está falando? A Escritura me ajuda nisso, a filtrar isso, a discernir isso, a ouvir essa voz que diz, faça isso, ou faça aquilo, ou desse jeito, e a gente discernir se isso está coerente com a Escritura, não. Por isso a nossa ênfase é tão grande no conhecimento da Escritura, na leitura da Escritura, na meditação da Escritura. Mas sim, quando você ora, você fala com Deus, e Deus também pode falar com você no seu íntimo, no seu coração, ou de muitas outras formas extraordinárias, porque Deus fala. Amém? Contei pela manhã um testemunho, de certa forma, né, da minha compreensão, de que houve um momento em que eu, instruído de alguma forma assim, não é, na minha cabeça de menino, eu imaginava a Bíblia como um manual de Deus. Como é que Deus é? Vou ler a Bíblia. O que Deus quer? Vou ler a Bíblia. O que Deus está dizendo para eu fazer? Vou ler a Bíblia. E eu imaginava que se eu lesse a Bíblia todo o tempo, a toda hora, eu saberia tudo sobre Deus. Eu saberia o que fazer. Mas eu descobri que a Bíblia não responde especificamente muitas questões da minha vida. Por exemplo, a Bíblia diz que eu devo pregar o Evangelho. Mas a pergunta é, eu prego agora para o meu vizinho, eu prego assim que conhecer uma pessoa, eu tenho que fazer amizade com ela. Aí existe uma série de outras questões, como é que eu falo, como é que eu abordo. A gente é treinado a pregar o Evangelho, dar testemunho, mas a gente precisa entender que as pessoas são diferentes, os contextos são diferentes, a nossa abordagem precisa ser diferente. E como ser sensível para isso? Aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Por isso nós encontramos em Atos Filipe pregando em Samaria, ok? Ele está pregando em Samaria,
tem sinais e prodígios, a multidão para ouvir Filipe, é algo extraordinário que está acontecendo ali, um crescimento exponencial da igreja em Samaria, e Filipe, o evangelista, ele está ganhando notoriedade. E de repente um anjo aparece para Filipe e diz: vá para a estrada de Gaza, deserta. E ele é um homem de Deus, ele larga Samaria, todo aquele ambiente extraordinário, de manifestações extraordinárias de Deus, e vai para um lugar deserto, fica lá parado, olhando assim, porque o anjo mandou e foi de Deus, ele entendeu que era de Deus, está lá. E aí vem uma carruagem se aproximando, tem lá o eunuco, o alto oficial da rainha de Candace, e a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que o Espírito Santo falou a Filipe. Não foi o anjo, não foi uma conclusão, não foi uma dedução, não foi um raciocínio que se concluiu com lógica, foi uma experiência que Atos registra como sendo a voz de Deus falando a Filipe. Filipe, se aproxima da carruagem. E ele se aproxima da carruagem. Uma impressão interior, uma intuição espiritual. Ele se aproxima da carruagem. Ele entende que esse impulso para fazer aquilo vem de Deus, do Espírito do Senhor. E ele se aproxima. Ao se aproximar, ele escuta que o homem está lendo o livro do profeta Isaías, trava uma conversa com ele, sobe na carruagem, os dois ele fala de Jesus, etc. E o homem é batizado e vai embora. Quem levou Filipe para lá? Foi o Senhor. Como é que ele deu start nisso? Através de um anjo, uma experiência extraordinária. Mas quando ele está lá, é a voz do Espírito Santo de Deus que guia. E diz algo simples assim: se aproxime da carruagem. Interessante, não diz prega o evangelho. Por que não diz? Porque ele iria pregar o evangelho. Mas ele está olhando a carruagem e está pensando: falo ou não falo? Chego ou não chego? Me aproximo ou não me aproximo? E o Espírito Santo de Deus: vai, se aproxima. Quantos de vocês já ouviram uma experiência ou tiveram uma experiência assim? Agora à tarde, eu e a Renata estávamos conversando sobre alguns casos, a gente revisando o sermão, porque a Renata que dá o visto, viu, gente, em casa. Eu passo o sermão, tá bom, mamãe, assim. Então ela revisou e disse: pode pregar, tá bom. E aí o que acontece? Nós estávamos falando sobre isso, que às vezes um pregador ou um crente, um irmão em Cristo, como o pastor Euquias contou aqui no início do mês de maio do ano passado, né, e como as irmãs ouviram algo parecido lá no sábado, no chá da Congregação Santa Felicidade, de que ele disse: então eu estava lá em tal lugar, e Deus falou comigo, fala com essa pessoa, e aí a pessoa conta que ela chegou lá e falou com aquela pessoa, e pregou o evangelho e tal, e você fica assim. O que ela nem sempre conta, até porque a gente está sendo objetivo no que estamos contando, é o conflito que ela viveu até que ela tomasse coragem para falar. Eu vivi isso em alguns momentos da minha vida, em ter essa voz de Deus dizendo: faça isso, se aproxime, ou faça aquilo. E eu fiquei assim pensando: faço ou não faço? Acho que é doideira da minha cabeça. Ou será que não é doideira da minha cabeça? O que ele vai pensar se eu fizer? E se eu não fizer? E se alguém... Né? É um processo. Eu não sei como se deu, mas Filipe está olhando, vê uma carruagem e a voz de Deus está falando: fala, se aproxima, ele se aproxima. Então, sim, a Escritura de Deus revela o Senhor, ela é um filtro, mas Deus não é uma coisa, e a Bíblia não é um manual. Me perdoe a falta de criatividade, eu quero repetir o que eu disse pela manhã. A sua televisão, o seu eletro, vem com manual. Tá certo? Você instala o aparelho lá e tem as orientações, se você não chamou um técnico para fazer. Aí tem lá na última página: se não estiver funcionando, ligue na tomada, vê se a tomada está ligada, não é isso? Se não tiver, faça isso. Se deu isso, há uma série de regrinhas dizendo como fazer. Algumas pessoas pensam que tudo que elas têm de Deus é o que está nas Escrituras e, portanto, se elas não estão entendendo, basta consultar a Escritura. A Escritura é o filtro. Mas quero dizer para você: não tenha medo de ter uma experiência sensorial com o Senhor. Você não está se relacionando com uma TV, nem com uma ideia, nem com uma coisa. Deus é vivo e Deus fala. Fala. E, de algum modo, essa Escritura lança luz sobre o que Deus está falando. Me permite, de alguma forma, aumentar o volume da voz de Deus. E eu estou silenciando uma voz que está aqui dentro de dúvida. E eu estou silenciando a voz de alguém que está me dando um conselho, mas que não procede de Deus, porque de alguma forma não está coerente com as Escrituras do que Deus está falando. Eu estou silenciando a voz do tentador, e o tentador vem e cita a Escritura para Jesus. Está escrito lá. Como é que Jesus responde ao tentador? Mas também está escrito lá. Jesus tem domínio da Escritura, rebate a tentação, né, com as Escrituras. Tá certo?
É assim, a palavra de Deus lança luz, a palavra de Deus é como se fosse um filtro, e eu diria de novo, né, uma espécie de controle remoto do volume em que a gente aumenta a voz de Deus. Então, sim, ela tem um elemento central importante na nossa relação com o Senhor, porque aqui está o único registro divinamente inspirado da revelação que Deus fez de si mesmo ao homem. Mas se o Espírito Santo, deixa eu inverter a frase para ficar mais claro, se a nossa relação com Deus fosse apenas modelada pela Escritura, o Espírito Santo seria dispensável. Para que Espírito Santo? Você tem a Escritura? A gente aprende que o Espírito Santo é dado porque mesmo a nossa leitura da Escritura muitas vezes é corrompida. Os fariseus não tinham dúvida das Escrituras do Velho Testamento, tinha uma leitura errada dela. Jesus diz, vocês examinam as Escrituras porque cuidais que delas tenham a vida eterna, mas são de mim que elas testificam, mas vocês não enxergam isso. Coração duro não enxerga. Eu quero dizer para você que não há como ter uma relação com Deus longe desse livro. Uma relação madura, consistente, longe das Escrituras. Mas é preciso ir além de uma relação intelectual, academicista, fria e calculada. Sabe por quê? Porque senão você vai tomar decisões e fazer escolhas que não têm a ver com a vontade de Deus para a tua vida. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo também, filtrada pelas Escrituras. Isso não é coisa nem de gente louca, nem de gente fanática, nem de um segmento doutrinário em particular que detém a autoria ou a credencial do Espírito Santo de Deus. Amém? Mas como eu faço isso? Claro, há um processo. Vamos lá, um pouco adiante. Colossenses capítulo 3, versículo 16, que diz que nós somos aptos a nos aconselharmos. Aí entra uma segunda referência, os conselheiros espirituais. Os conselheiros espirituais. O provérbio diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. E que conselhos os projetos se firmam. Sim, então nós temos as Escrituras e nós temos os conselheiros espirituais. Irmãos e irmãs maduros, homens e mulheres de Deus, que estão há mais tempo na caminhada cristã, que têm uma vivência espiritual com Deus consistente, e eles estão nossos conselheiros, eles nos escutam, eles conversam conosco, eles oram conosco, e é importante que a gente aprenda a ouvir a voz dos mais velhos, e se não mais velhos apenas na idade, os mais velhos na caminhada com o Senhor. Amém? Precisamos aprender, deixar o orgulho de lado. Aliás, a Bíblia diz que o conhecimento sem o amor, né, ensoberbece. Ao longo da minha trajetória, e eu espero que você entenda bem o que eu estou dizendo, né? Mas ao longo da minha trajetória encontrei gente que me impressionou pela erudição das Escrituras. Mas é só o que eles tinham para oferecer. Me aproximei deles, porque eles eram eruditos. E eu gosto muito de ler, e a minha conexão espiritual com Deus passa pela reflexão. E eu me aproximo facilmente de pessoas assim. E de algumas eu tive uma imensa frustração, porque conversar com elas deixava a minha alma estéril. Conversar com elas deixava a minha fé fragilizada. Mas aprendi que tem, às vezes, na comunidade do Senhor, irmãzinhas e irmãozinhos, de pouca erudição das Escrituras Sagradas. Mas ao me aproximar deles, era impossível sair de suas presenças sem o meu coração estar sentindo quebrantamento, sem levar comigo a sensação que eu estive diante de um santo ou de uma santa. Eu tinha mais domínio que as Escrituras que eles. Eu tinha mais erudição que eles. Mas alguma coisa me disse que eles tinham algo que eu não tinha. Eu não sei se você viveu isso assim, mas eu estou dizendo isso para você, para mais uma vez dizer para você que a Escritura é importante. E se você estudar e ler, você vai aprender tanto sobre a sua relação com Deus, vai lançar luz para muita coisa, mas estou dizendo em nome do Senhor Jesus que há mais do que um exercício de leitura acadêmica, algo que é vivo da parte do Senhor. E às vezes esse algo vivo se manifesta através da presença de um irmão, de uma irmã, como conselheiros espirituais, que se aproximam da gente
e falam conosco. E a impressão que eles deixam é que eles estavam ali na esquina conversando com Deus. E que isso é muito natural para eles. E aí vem, em terceiro lugar, as impressões interiores. Ok? Romanos capítulo 8, versículo 16, diz que o Senhor, através do seu Espírito, testifica em nossos corações de que nós somos filhos de Deus. O seu Espírito testifica o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E lá em Atos, é uma testificação interior, é uma confirmação interior. Eu sou filho de Deus, o Espírito de Deus testifica. É uma impressão interior. Lá em Atos capítulo 20, nós encontramos Paulo dando esse testemunho. Eu quero ler para você, se você quiser. Abra sua Bíblia lá, querido. Atos 20, 22, 23, nós vamos caminhar para terminar, já, já. Ok, achou aí, amém? Você está me acompanhando? Atos 20, versículo 22 diz assim: agora, compelido pelo Espírito, está em letra maiúscula, Espírito na sua Bíblia, tá? Então, se está com letra maiúscula, que Espírito é esse? Espírito de Deus, Espírito Santo. Agora, verso 22 do capítulo 20 de Atos. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Verso 23. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Como que avisa? Não sei. Não está narrado. Avisou como? Ele ouviu uma voz literalmente? Ele viu escrito no céu? Ele leu o Velho Testamento e concluiu alguma coisa, porque o Novo não tem? Não creio que seja assim. A mim parece que está mais próximo da verdade, dos fatos de que ele aprendeu a ouvir que Deus fala ao coração, à mente, às emoções. Deus falou comigo. Ele está dizendo, Deus falou comigo. Há uma determinação íntima que cresce, ganha robustez, para que de uma forma determinada ele vá a Jerusalém. Os versos anteriores, no capítulo anterior, ele diz que ele está determinado no seu espírito para ir e que ele espera, inclusive, ir a Roma. E ele vai. No meio do caminho, mais à frente, ele vai encontrar um profeta chamado Ágabo, que vai avisar para ele e vai fazer uma dramatização, pegando a cinta dele, amarrando suas mãos, dizendo assim, será amarrado, e vai passar um mau pedaço o dono dessa cinta. Está falando de Paulo. E aí toda a comunidade se aproxima de Paulo e diz, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. E aí o que Paulo faz? Vai. Por que ele vai? Porque ele ouviu Deus dizer para ele que ele precisa ir. Mas e o profeta Ágabo, que trouxe essa palavra, né, de advertência profética, de anúncio? Quando Deus fala, relembrando que mencionamos hoje cedo, né, são três as possibilidades, 3C, para ficar fácil de você gravar, 3C. Deus fala para confrontar, Deus fala para convocar e Deus fala para consolar. Ele confronta dizendo, muda o caminho. Ele fala dizendo, vem para cá. Ou ele fala dizendo, fique calmo, eu tenho controle de tudo nas minhas mãos. Amém? Interessante. Ágabo está dizendo, você vai ser preso. O bom senso da comunidade diz, não vá. Mas o cabeça dura de Paulo, cabeça endurecida por uma profunda convicção do Espírito Santo e não por orgulho, nem por vaidade, a minha cabeça fica mais endurecida por isso, com mais frequência, não sei a sua. Mas aquele homem está tomado de uma consciência, e ninguém vai dizer para ele o que ele faz. Quem dirige a vida dele é o Espírito Santo. Então o que Ágabo está fazendo? Eu acho que Ágabo é um enviado de Deus para dizer, não só para Paulo, mas para a comunidade, de que Deus sabe de todas as coisas, e de que todas as coisas estão sob o controle da mão de Deus. De modo que Ágabo é um instrumento de Deus para conforto e consolo e confirmação de que Deus está no controle. Ele é bom como profeta, mas não é muito bom como conselheiro. Nem a comunidade. Eles estão agindo com o coração. É natural que isso aconteça.
E aí, de novo, preste atenção nisso. O que está acontecendo aqui nessa noite? Eu espero que a gente possa sair daqui e dizer, Deus falou comigo, amém? Seria um grande elogio para a pregação. Eu ficaria feliz de ouvir isso. Mas sabe o que eu espero mesmo? E eu entendo que esse é meu papel aqui, de verdade. O meu papel é amplificar a voz do Espírito Santo que já está falando com você. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser o instrumento de Deus na tua vida. O que eu espero como pregador e expositor da palavra de Deus é só fazer eco no teu coração daquilo que Deus já está falando. Por quê? Porque Deus já está falando comigo e com você antes de chegarmos nesse lugar. Quando a gente chega aqui, a gente chega para ouvir a voz de Deus, mas muitas vezes nós estamos aqui e vê se isso testifica no teu coração. Você está escutando alguma coisa e você diz, Deus está falando comigo. Hoje confirmou, é isso mesmo. Olha lá o que o irmão disse, que a irmã disse, que o pregador disse, que o pastor falou, que alguém contou, aquela fala. Olha essa canção, já aconteceu isso com você? Uma canção! Você não escolheu, ninguém sabia do que você estava vivendo, nem do que você estava pensando. Por isso eu disse no início, a gente pensa, vamos fazer as canções mais ou menos alinhadas. E de repente está lá, tudo convergindo para que a voz, o Espírito do Senhor, que já está ecoando e falando ao teu coração, dizendo talvez para você que Ele está vendo a sua luta, dizendo para você que você não está sozinho, esquecido e abandonado, ou quem sabe querendo encorajar você a sair dessa insegurança. Você ouviu Deus falar, mas está com medo de tomar a decisão, de abraçar a convocação de Deus para a tua vida, ou de dar uma resposta de arrependimento ao confronto do Senhor. Deus já disse que alguma coisa está errada no seu comportamento, na sua conduta, e você ainda está titubeando, e de repente Deus traz um profeta de algum lugar para confirmar isso e dizer para você, ouve, ouça. E eu espero que seja isso que aconteça com você nessa noite, amém? Quero terminar, quero convidar os músicos para subirem aqui já e se posicionarem. O texto de 1 João, capítulo 1, o 5, depois o 2, eu termino com esse texto. Diz assim, não é o capítulo 1 do Evangelho de João, mas a primeira epístola universal de João, no capítulo 1, versículo 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há trevas alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aí no capítulo 2, um pouco mais à frente, verso 3, ele diz, sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. O que esse texto está dizendo? É que a fala de Deus, ela é discernida pelas Escrituras, preste atenção. A fala de Deus é discernida, a gente aprende a discernir a fala de Deus na comunidade, através dos conselheiros, homens e mulheres que Deus vai levantando na comunidade, homens e mulheres que vão trilhando um caminho de uma história bonita de devoção com o Senhor e que Deus coloca como conselheiros da comunidade, como líderes da comunidade. E Deus vai falando através das impressões interiores, porque o Espírito do Senhor é vivo e Ele fala. Mas a fala de Deus, ela é coerente com a verdade, com o amor, com a graça. De modo que, será que eu devo me apropriar de um negócio indevido ou não? A resposta é não. Isso não é coerente, não é? Não sai da minha memória agora a lembrança daquela imagem, né, de corrupção flagrada, alguns anos atrás, de um grupo de pessoas aceitando propinas e orando, né, pelo mediador da propina, que era um político, que Deus pudesse abençoá-lo na política, não é isso? E eles fazem oração, coisa ridícula, patética, esdrúxula, do ponto de vista da revelação das Escrituras Sagradas, né? Então Deus fala, amém? Fala pelas Escrituras, fala dentro da gente pelo seu Espírito, confirma isso na comunidade, mas é uma relação viva. Ouvir a voz de Deus é importante, porque ela nos dá segurança. É uma experiência. Agora, na sua apostila, tem algumas referências finais aqui. Eu quero fechar fazendo essa referência
e liberar os músicos para cantarmos uma canção e depois nós vamos orar. Aqui diz assim: reconheça o seu estilo espiritual de conexão e devoção. Sabe o que alguns irmãos fizeram? Eles perceberam e elaboraram um pequeno teste que ajuda a gente a refletir sobre a diferença de personalidade e história que nós possuímos em relação uns aos outros. E alguns de nós, ele diz, se conectam melhor com Deus através dos relacionamentos. Desfrutam de um senso da presença de Deus, a voz de Deus é clarificada, se na comunidade, na convivência, as pessoas estão compartilhando suas vidas, suas experiências, e elas vibram com isso, e elas conseguem sair daquela experiência com essa sensação de que Deus estava falando com elas claramente ali. Alguns são mais intelectuais, são mais dados à reflexão, à leitura, e eles se conectam melhor com Deus quando estão refletindo, eles querem questões que desafiem, né, a sua percepção intelectual. Alguns estão mais na experiência da adoração e da devoção, outros mais no ativismo, isso significa abraçam causas, abraçam projetos, lutam por essas coisas para a glória de Deus. Outros na contemplação, e contemplação pode significar retirar-se para o seu quarto, né? Entrar pela madrugada sentado numa poltrona na sala, orando, lendo, meditando, talvez cantando uma canção baixinho, mas conversando com o Senhor. Outros se conectam melhor quando estão agindo, servindo, ajudando pessoas, socorrendo pessoas. Outros, através da natureza, da contemplação. Gente, e não é assim nas Escrituras? Nos GPS comercial, no GPS, nós vamos fazer um pequeno teste, um pequeno inventário. Eu vou compartilhar essa pesquisa para que você faça esse inventário e se conheça mais. Isso vai ser bom porque a gente vai poder se perceber e se desculpar mais. Uma das dificuldades muito presente entre nós é porque alguns de nós, aí eu estou resumindo muito, tá bom? Aqui está detalhado, vale a pena fazer, mas eu estou resumindo, para fechar aqui, senão os músicos vão puxar minha orelha, porque ficaram muito tempo ali atrás de mim em pé. O que acontece? Alguns de nós parece que são mais racionais, outros de nós parece que são mais emocionais. Assiste um filme, ouve uma canção e responde com sensibilidade, chora, se emociona. Outros, né, são mais analíticos para aquela experiência. São diferenças de personalidade. Você observou que coisa interessante? Deus fala com Noé. Noé, faz uma arca, vou chover, e etc, etc. E Noé prepara aquela arca, constrói tudo, certo? Mas Noé tem uma dúvida. Depois de 40 dias e 40 noites, Noé não sabe. Eu devo abrir a porta da arca ou não devo? O que Noé faz? Um teste. Solta um pombo, solta um corvo, solta uns passarinhos, não é isso? Para ver se pode. Por que ele não perguntou para Deus? Deus, o senhor mandou fazer a arca, eu fiz a arca, todo mundo aqui dentro, agora dá para o senhor me dizer se eu saio da arca ou não saio da arca? Ele usou o bom senso, porque entendeu de alguma forma que aquele processo dispensava fazer uma consulta ao Senhor. Com Moisés, uma sarça que pega fogo. Com Abraão, experiências cada uma mais extraordinária que a outra, né? As pessoas são diferentes. E às vezes, sim, Deus usa uma manifestação, um sonho, uma visão, alguma coisa extraordinária que estremece, balança a nossa estrutura e mexe com a nossa experiência, porque Ele está causando um impacto. Mas geralmente isso acontece quando a gente já ouviu a voz de Deus e está demorando para tomar uma decisão. É mais ou menos como Pedro, que é crente de Jesus, que é apóstolo, que ama Jesus, ama o Evangelho, mas ainda não tem coração aberto para o gentio. Tá certo? Eu diria que Deus já falou com Pedro muitas vezes, mas Pedro não se abriu. Aí o que Deus tem que fazer? Tem que desenhar. Já viu aquela pergunta? Preciso desenhar? Cá de Pedro, Deus fala assim, precisa desenhar, né, Pedro? Aí ele desenha os animaizinhos, desenha um lençol, dá uma visão para Pedro. Está desenhando, porque Pedro não está conseguindo discernir. Agora, o bom disso é que é assim comigo e com você. Deus trata cada um de nós no nosso contexto. Então, se você nunca viu um anjo, aquieta teu coração, porque provavelmente você não precisa ver um anjo. Mas o outro viu um anjo. Ele quis ver o anjo. Deve ser muito legal. Eu nunca vi um anjo. Eu nunca vi. Deve ser uma coisa impressionante. Eu já vi outras coisas. Calma, nada extraordinário. Mas o que eu quero dizer assim, nada digno de nota. Mas o que eu quero dizer para você assim, ninguém precisa se sentir pior ou melhor, superior ou mais do que por causa das experiências que nós compartilhamos. O que é importante é que cada um tenha diante de si a convicção
de que serve a um Deus que fala e de que Ele quer falar com você todos os dias, dar direção, dar norte, dar sinais, dar impressão, conduzir você para que você possa tomar decisões, fazer escolhas e cooperar com a obra de Deus na sua vida, na sua família e no ambiente onde você está. Mesmo sentado, quero orar com você. Queria que você colocasse sua vida diante do Senhor agora. Não sei como você entrou aqui. Não sei se você está, como essa música descreve, no meio de uma tempestade, se sentindo submergindo, com dúvidas, com preocupações, com receios, com muitos problemas. Mas eu venho aqui em nome de Jesus dizer para você o que Deus falou comigo. E o recado de Deus, eu quero dizer para você com muita humildade e singeleza, com temor e tremor, é que Deus está vendo, que você não está sozinho e que Ele quer guiar você. Vamos orar por isso? Senhor, como o menino Samuel, nos colocamos em Tua presença neste instante final do nosso culto e declaramos para o Senhor, como o menino Samuel, que a gente não está muito acostumado, Senhor, ou não estamos tão dados a ouvir Tua voz como gostaríamos e como deveríamos.
que às vezes há muito ruído, Senhor, na nossa comunicação, medo, vergonha, culpa, sentimentos confusos, covardia, timidez, orgulho, soberba, coisas que atrapalham a gente. Aqui dentro, não vem de fora, está aqui dentro da gente. Mas às vezes, ó Deus, vem de fora, vem de uma companhia, de alguém, de uma pessoa que às vezes bem intencionada, dá um conselho, emite uma opinião, faz uma observação e a gente se sente pior do que antes. A gente não se sente esclarecido, a gente se sente até mais perdido. Senhor, e às vezes nós queremos reconhecer que o tentador tem sussurrado coisas para o nosso ouvido, tem tentado se apropriar da nossa consciência, da nossa mente, plantado ideias, dado sugestões, sugerido, ó Deus, sugerindo coisas para nós fazermos, e que alguma coisa dentro da gente, e essa coisa é o teu Espírito, está dizendo que não é do Senhor, que isso não é ideia do Senhor, que isso não é plano do Senhor, que isso não é vontade do Senhor. Ó Deus, como o menino Samuel, nós queremos então dizer, fala conosco, que o teu servo e a tua serva quer te ouvir, Senhor. Fala na medida em que lemos e meditamos nas Escrituras. Fala por meio do teu Espírito que nos habita e que ilumina a leitura das Escrituras e que nos dá, ó Deus, intuição, percepção, criatividade, ideias que também, ó Deus, sussurram ao nosso ouvido e falam à nossa mente sobre o que nós devemos fazer. Às vezes aponta para um pecado que precisa ser abandonado e a gente está empurrando, ó Deus, isso de lado e não está levando isso a sério. Fala às vezes de uma retratação que precisa ser feita, de uma conversa que precisa acontecer, e a gente fica resistindo a essa voz do Senhor que nos chama ao quebrantamento, ao reparo, ao acerto de contas. Perdoa-nos, ó Deus, a nossa fraqueza, a nossa timidez, Pai, em nome de Jesus. Mas, ó Deus, talvez pensamentos ruins, pensamentos de morte, de mal e não de vida. Ó Deus, que o teu Espírito possa nos dar discernimento desses pensamentos para rejeitá-los. E a gente possa abraçar a voz do Senhor, mesmo que seja uma voz que nos confronte, mesmo que seja uma voz que nos convoque, ó Deus, para enfrentar um grande desafio, mas que a gente possa responder com o apóstolo Paulo, que a nossa vida não é mais preciosa do que a tua vontade, ó Deus. Então, nessa noite, ao terminarmos esse tempo de culto, ó Deus, nós rogamos em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui, ó Deus, com mais sensibilidade para ouvir a tua voz, no que diz respeito à nossa casa, no que diz respeito aos nossos negócios, no que diz respeito ao nosso futuro. Nos ajuda, Senhor, as nossas decisões e as nossas escolhas, e nos sustenta em todo o caminho. Nós rogamos a tua bênção, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cantaremos uma última canção. Se você precisa sair, tudo bem, mas se você quiser, cante conosco essa última canção. Vamos ficar de pé. Convido você a procurar um GPS, a um grupo de pastoreio e serviço, para estender essa conversa, para prolongar esse bate-papo, para aprofundar isso, amém? Levar essas reflexões um pouco mais adiante. Vamos cantar essa última canção, que é uma canção de celebração e que convoca a gente a ir além, a ir além. Já queimei as fontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais.
já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Sou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Igreja! Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu vou crescer, eu não vai me deter. Ninguém, estou subindo, subindo, mais alto, mais alto, mais alto. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, vou avançar, eu vou crescer. Meu alvo é Cristo, meu Se alguém aqui ainda não tomou uma decisão de reconhecer Jesus como seu Senhor, Salvador pessoal, quer fazer isso nessa noite? Me procura aqui no final do culto. Quero orar com você, quero te dar umas orientações para você dar os seus primeiros passos nessa direção, de que o alvo de Jesus seja cada vez mais o alvo da sua vida. Uma boa semana para vocês, queridos. Vão em paz, Deus te abençoe.